Olá, muito bom dia aos alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Liceu. Nós iremos agora abordar um assunto que está no livro de História, frente 1, volume 6, que ali está falando sobre a ditadura militar, o regime militar, né, de 1964 a 1985. 21 anos, onde muitos direitos políticos, né, e onde um tolimento da liberdade de expressão também foi instaurado nesse período histórico do Brasil, ok? E dentre outros detalhes e algumas características que nós iremos ver nesse curto período de tempo que nós temos aqui para essa aula, ok? Então, vamos lá. A ditadura militar no Brasil, ela dura 21 anos, ela teve 5 mandatos militares, e instituiu 16 atos institucionais, as chamadas AIs, né, que eram mecanismos legais que se sobrepunham até mesmo à própria Constituição. Nesse período houve a restrição de liberdade, repressão aos opositores e também a censura. Para que vocês possam entender um pouco mais sobre esse momento da história brasileira, eu preparei aqui, né, uma aula, né, rápida para vocês. Eu quero compartilhar alguma coisa do livro com vocês. Vamos lá? Compartilhando aqui o nosso livro. Prontinho, tá? Ditadura militar no Brasil. Ditadura militar no Brasil. O que estava acontecendo antes, né, dessa eclosão de os militares eles estarem no poder, né? O primeiro momento ele é marcado por Jânio Quadros, né, que ele assume a presidência em 1961 e nesse mesmo ano ele renuncia ao cargo. E a partir dessa renúncia de Jânio Quadros, o seu vice, João Goulart, conhecido também como Jango, foi quem assumiu o seu lugar. E a questão é que Jânio Quadros e João Goulart eram de partidos diferentes e tinham projetos opostos para o país. O projeto de Jango, apelidado, né, ele era conhecido como Jango, estava apoiado em reformas de base, né, como uma reforma fiscal. Ele queria também fazer reformas administrativas, e principalmente a reforma agrária, né, que foi o calcanhar, e que na verdade é o calcanhar de Aquiles de todos os governantes brasileiros. E, além disso, o presidente, o Jango, ele era um representante trabalhista, né, do legado de Getúlio Vargas. Esse momento é bastante efervescente, né, dessa polarização política entre a população. Houve o apoio de parte da população para a derrubada desse governo, principalmente dos setores mais conservadores da sociedade e de parte da classe média, né? E por esse motivo, inclusive, que muitas vezes o termo ditadura civil-militar é também utilizado para esse momento histórico, tá? Vale lembrar que os Estados Unidos, né, ainda que em tempos de Guerra Fria e havia um suposto medo, um perigo comunista, né, os Estados Unidos, defensores do capitalismo, e responsável também por aquela bipolarização ideológica, né, também ele entra um pouco nessa questão dessa ingerência estadunidense dentro desse momento da política brasileira. Tá? Os Estados Unidos, com medo dessa expansão socialista, principalmente depois da Revolução Cubana, passou a intervir ativamente, não só no Brasil, mas também praticamente todos os países da América Latina, justamente para impedir o crescimento dessas ideologias comunistas, né? As ditaduras militares na região, elas foram mecanismos para frear esses movimentos. E tanto no Brasil quanto em outros países latino-americanos foram apoiados, né, pelo tio Sam, pelos Estados Unidos da América.
Nós sabemos que no dia 31 de março de 1964, tanques do Exército foram enviados para o Rio de Janeiro, onde estava o presidente Jango, João Goulart, e 3 dias depois, João Goulart, ele partiu para o exílio no Uruguai e uma junta militar, nesse momento, assume o poder do Brasil. No dia 15 de abril, o general Castelo Branco toma posse, tornando-se o primeiro de 5 militares a governar o país durante esse período. Assim se inicia a ditadura militar no Brasil, que vai durar até 1985. Algumas características, né, desse governo de Castelo Branco, né? O governo de Castelo Branco foi declarado o primeiro ato institucional da ditadura militar no Brasil, também conhecido como AI-5. Os atos institucionais eram decretos e normas muito utilizados durante a ditadura. Eles davam plenos poderes aos militares e garantiam a sua permanência plena no poder. Dentre as principais medidas, né, asseguradas por esse ato institucional, o AI-1, né, ato institucional número 1, estava o fim das eleições diretas. Tá? Em 1965, por meio do ato institucional AI-2, todos os partidos políticos foram fechados. Olha só. E foi adotado no Brasil, nesse momento, o bipartidarismo, ou seja, a existência de apenas 2 partidos. Tá? De um lado, a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, do outro lado, chamado de MDB. Tá? Enquanto a ARENA, né, ela apoiava o governo, eram dos militares, o MDB representava a oposição, mas uma oposição consentida, né? Porém, uma oposição que encontrava muitíssimas restrições para sua atuação. E essas medidas, ao mesmo tempo em que fortalecia o poder executivo, proporcionava uma imagem de legalidade à ditadura, né? Era uma coisa querendo tapar o sol com a peneira, né? Existia ditadura, porém, para mascarar um pouco essa falta de liberdade que os militares impuseram à nação brasileira, deram permissão para que o MDB pudesse, nesse bipartidarismo, né, coexistir com o partido da ARENA, que era o partido dos militares. Costa e Silva, né? O que nós temos para falar sobre Costa e Silva? Deixa eu compartilhar com vocês aqui, né? Mais uma vez, ditadura militar, governo de Castelo Branco, ok? Costa e Silva, tá? É onde ele foi conhecido como linha dura, né? Dentro desse regime da ditadura militar. Ele fica no poder de 1967 a 1969 e, na verdade, o governo desse cara foi marcado por muita repressão, violência, tortura, e torturava os opositores do regime e restringia muito as liberdades, principalmente a liberdade de expressão. E a insatisfação de parcelas da população com as medidas antidemocráticas fez crescer o número de manifestações, sendo uma das maiores a passeata dos 100 mil. Né? Nessa ocasião, um estudante chamado Edson Luiz, ele foi morto em confronto com a polícia. E isso, na verdade, gerou uma grande comoção, uma grande consternação e fortaleceu ainda mais essa oposição a esse regime militar, né? Interessante que Costa e Silva ele não ia ficar sem uma resposta, né? Ele responde, né, com o AI-5, né? O AI-5 significou o fechamento do Congresso por um tempo indeterminado, decretou estado de sítio, cassou mandatos de prefeitos e governadores e proibiu a realização de reuniões. Então essa foi a resposta desse camarada, né, do Costa e Silva, que ele realmente era da ala ultra-radical do governo militar nesse momento no Brasil.
Ok? Vamos lá. O que mais? O governo de Médici. Vamos analisar um pouco o governo de Médici. Quero novamente compartilhar com vocês aqui, já que nós estamos falando sobre os presidentes do Brasil, né? Governo de Médici está aqui, ok? Ele é presidente do Brasil de 1969 a 74, é considerado um período de maior repressão da ditadura militar. A censura dos meios de comunicação se intensifica, muitos prisioneiros políticos foram até mesmo torturados, os movimentos de oposição ao regime eram reprimidos violentamente, tá, por diversas frentes militares. Além disso, o período também ficou conhecido como milagre econômico. Isso porque algumas medidas econômicas adotadas pelo governo, como a restrição ao crédito, aumento de tarifas do setor público, a contenção até mesmo de salários, de direitos trabalhistas e a redução da inflação, tudo isso resultaram em uma taxa de crescimento do produto interno bruto brasileiro acima dos 10%, né? Porque, na verdade, isso atraiu muitos investimentos estrangeiros, principalmente na questão da infraestrutura. E ainda nesse período, foram construídas mais de 1 milhão de casas, né, financiadas pelo Banco Nacional de Habitação, e o setor de bens duráveis, de eletrodomésticos, também cresceu. Né? Por isso, essa impressão que passava a partir dos resultados dessas medidas, né, que era o crescimento econômico, e aí foi apelidado até de um milagre econômico. Olha só, em 1973, houve uma crise do petróleo no mercado internacional, um aumento do preço do combustível, a inflação no país continuou a subir. Em 1974, a inflação era de quase 30% ao ano, chegando a uma taxa de 243 no final de toda a ditadura, né? Então, em 1971, foi promulgado um decreto-lei que tornava ainda mais rígida a censura à imprensa, né? Os grupos de esquerda sofriam fortes repressões e foram criadas até instituições para lutar contra elas, né? Então, esse é um panorama, né, do governo de Médici, ok? Vamos ver o que nós temos mais no livro aqui, para nós já estarmos finalizando, né? O próximo, governo de Figueiredo, né? O Figueiredo, o Batista Figueiredo, ele começa então a fazer uma reabertura, né, para uma redemocratização no país, tá? Então ele merece um destaque, né? O Figueiredo. E ele assume em 1979 e fica até 1985. Durou, na verdade, ele fica no poder 6 anos, né? E colocou um fim, na verdade, no período ditatorial do Brasil. Em 1979, ele promulgou uma lei da anistia, né? Que aos poucos os presos políticos foram sendo libertados e os exilados também puderam voltar para o país. Uma polêmica da lei da anistia é que ela excluía os guerrilheiros condenados por atos terroristas, mas incluía os agentes de repressão policial e militar, responsáveis até por aquelas violações aos direitos humanos, como torturas e mortes. Era um contrassenso, era um paradoxo, na verdade, isso, né? A partir desse momento, tornou-se possível a criação de novos partidos políticos, né? O Brasil deixa de trabalhar com aquele bipartidarismo do MDB e da Arena, e os partidos políticos, né, começam novamente a surgir, né? E muitos desses existem até hoje. Mas essa abertura no final do regime não era aceita por todos os militares. Algumas alas, né, dos próprios militares desejavam manter a ordem vigente, ou seja, ainda
queriam manter a ditadura militar no Brasil, ok? E no final do mandato de Figueiredo, a população mobilizou-se pela realização de eleições diretas, pois, segundo essa Constituição, né, o sucessor seria eleito pelo Congresso. E as demandas, no entanto, não foram atendidas, né? Por exemplo, Tancredo Neves foi eleito por voto indireto. E somente em 1989 a população brasileira teve o direito de votar diretamente para a presidência. Ok, gente? Então, eu quero já agradecer, né, pela atenção de vocês. A gente se vê em breve. Até logo. Até mais.